Fala pessoal, Fabrício Oliveira, beleza? A gente falou um pouquinho sobre valuation de startup em outros conteúdos e nesse conteúdo a gente vai entender como de fato valorar essa startup, fazer uma comparação de como que se valora uma empresa tradicional e uma ideia de como se valora uma empresa startup que tem um perfil totalmente diferente. E que perfil é esse, né? Uma startup, ela não tem um histórico financeiro e operacional envolvido. Muitas vezes você vai valorar uma empresa que tem 2 meses de criação, você vai valorar uma empresa que tem 1 ano de criação. E 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, não é tempo suficiente para você pegar os dados históricos e financeiros dela e identificar se aquela empresa ela vai dar certo ou não no mercado. É uma empresa, a startup, que ela é envolvida em um alto risco, porque muitas vezes você está investindo numa startup que é um mercado disruptivo, um mercado novo, que ninguém nunca lançou. Então é quase que você se lançar, sim, com estudo, com planejamento, com projeções, mas ainda é um mercado de incerteza, porque muitas vezes você não tem nenhuma empresa que você consiga fazer uma comparação de mercado. Muitas empresas são baseadas no valor da inovação, que nem eu falei para vocês, baseado no valor da inovação. Às vezes você quer participar de uma roda de investimento, você quer receber uma grana, você tem uma baita de uma ideia na sua cabeça, pelo menos, só que você só tem ideia, você não fez ainda um MVP, mas você tem uma ideia que você conseguiu comprovar ali com dados que faz parte de um mercado que está em alto crescimento e você fez ali uma proposta inicial de modelo de negócio que de fato pode ser que dê certo e você pode receber um investimento nesse momento inicial. Alguém pode acreditar no seu negócio, então você tem ali como tirar um valor mínimo ali para você poder, uma maneira, né, para você poder receber um valor para você tirar o seu negócio do papel. E outra coisa, né, por último, uma startup ela não é uma empresa tradicional. Primeiro por conta do seu processo, ela funciona de uma maneira muito mais ágil, muito diferente. E uma empresa tradicional, normalmente, já tem 5, 6 anos, e você tem um tempo aí para poder analisar se aquela empresa tem uma possibilidade de projeção, de escalabilidade, uma projeção de crescimento maior do que uma startup que ainda não teve a sua escalabilidade, não que não possa ter. Tem como você analisar se aquele produto ali é escalável ou não, mas naquele momento ela não teve ainda. Beleza? Então, esses aqui é um perfil que diferencia a empresa startup de uma empresa tradicional, de uma empresa normal e que tem que ser considerado quando a gente faz o processo de valuation. Aqui, olha só, o processo de valuation de uma empresa normal, né? Não é que seja normal, uma empresa tradicional, é muito mais voltado para uma análise financeira do que uma análise que a gente possa dizer que considere outras questões que não estão relacionadas a uma empresa startup, né? Potencial de crescimento, qual mercado ela está envolvido, solução disruptiva, nível de inovação daquele seu negócio. Por isso que você usa, aqui são metodologias muito de cunho financeiro, para você poder valorar o seu negócio, isso utilizando os métodos tradicionais. Esses métodos aqui de valoração são métodos utilizados por empresas tradicionais. Resultado econômico, né? Balanço patrimonial, quanto que você tem de ativos e passivos, fluxo de caixa descontado, quanto que você vai gerar de caixa num período decorrente, tirando uma taxa de desconto, criação do valor, opções reais, onde você tem direito de opção de compra e venda de um produto no futuro por um valor fixo hoje, goodwill, ou seja, são metodologias que normalmente não funcionam de forma isolada em uma empresa startup. Logicamente, eu acredito muito no potencial do cruzamento desses métodos, onde você consegue identificar o que um pode trazer de bom para uma empresa startup que o outro pode não ser tão usual assim. Eu acredito no cruzamento com algum tipo de adaptação, beleza? Mas hoje em dia a gente não pode sacramentar que
uma dessas técnicas aqui são boas para uma empresa de startup porque, de certa forma, elas deixam a desejar em algum momento porque você não tem tantos dados assim para você analisar e você tem que usar de questões muito subjetivas. Beleza? Então, olha só, eu trouxe 3 métodos aqui que normalmente são usados para você fazer uma valoração de uma startup, que é o método do total de ativos mais lucro líquido, é o método da base zero e o método do Venture Capital. O primeiro método, que é chamado de total de ativo mais lucro líquido, vamos entender aqui pelo conceito que ele fala, ó, somar os ativos e os resultados obtidos pelo balanço fiscal mais recente, ou seja, tu pega tudo que aquela empresa tem de ativo, conta em banco, maquinário, tudo, faz um cálculo total. Vamos dizer que tenha dado 100 mil, como eu botei aqui no exemplo. Beleza? E o quanto que ela faturou líquido no último período fiscal? 50 mil, que foi o exemplo que eu dei aqui também. Ah, beleza, então o valor extra daquela empresa ali é 150 mil. Beleza? O que tem de recomendação aqui pela bibliografia é que é mais utilizado para empresas que têm pouco tempo de mercado, e para startup que tem pouco tempo de mercado. E é uma maneira muito simplória, né? Se você não tem uma forma de você fazer uma valoração de uma maneira mais completa, é um pontapé inicial interessante para você conseguir dar um valor inicial da sua empresa, né? Em cima de tudo que você tem de ativo, mais o lucro líquido do último período. Muito fácil de entender, né? Tranquilo, só somar tudo que você tem de ativo, mais o que você tem de lucro líquido no período. O base zero é um pouco parecido com o anterior, só que são para empresas que, de fato, não tem nada, né? Olha só, quanto de grana você vai ter que ter em caixa para você poder tirar a sua empresa do zero? Você quer abrir um estúdio, por exemplo, de fotografia. Quanto que custa para você abrir um estúdio de fotografia? Maquinário, legislação, todas essas questões precisam ser colocadas numa lista, vai te dar um valor X, sei lá, 300 mil. Aqueles 300 mil é quanto vale a sua empresa. Só que não está considerando questões intangíveis, né, sobre potencial de crescimento, questões relacionadas a qual tipo de... Se você tem uma solução inovadora, se essa empresa está sendo conduzida por um grupo de pessoas que são do setor já conhecidas e com algum tipo de capital intelectual que vai trazer para o seu negócio, né, um potencial de crescimento, não é considerado nada. Veja que até então a gente entendeu como se fosse só uma forma de valorar através de números, né? E essa é a dificuldade de você valorar uma startup. É a sua intangibilidade, né? A startup ainda fica muito nas questões intangíveis. Você analisa muito coisas que não são só de cunho financeiro. Então fica um pouco mais difícil do que uma empresa tradicional. E por último aqui, é a questão do Venture Capital, né? O Venture Capital é uma metodologia que é utilizada, né, um passo a passo que é utilizado para você poder valorar uma startup. Como que funciona esse passo a passo? Eu colocando um monte de números aqui, parece ser um pouco difícil, mas é tranquilo de entender. Por exemplo, você pretende tomar como investimento naquela roda de investimento 1 milhão, beleza? E você tem uma projeção de faturamento anual de 2 milhões, faturamento anual bruto, tá? Quando a gente faz uma roda de investimento, normalmente o investidor, ele quer entender numa linha de 5 anos. Será que em 5 anos aquela empresa ali ela vai me dar o retorno do meu investimento? Eles entendem ali o seu retorno do investimento em 5 anos. Então, para o período de saída do investimento, o que é esse período de saída do investimento? É quando você é vendido para uma empresa maior e você recebe aquele retorno daquele capital que você investiu no início e o seu investidor também. Então, no período de 5 anos, se você vende como faturamento bruto 2 milhões por ano, você tem 10 milhões ali de faturamento bruto em 5 anos. Com uma margem líquida de 22%, ou seja, margem líquida desse seu faturamento bruto, um múltiplo de preço sobre lucro de 20, né, que é um múltiplo que é utilizado, você consegue ver esse múltiplo através do mercado que você atua.
Então você faz aquele cálculo ali pelo último ano, que é o ano de saída. Se você tem 2 milhões de bruto, você tem 22% de margem líquida, então você tem ali líquido de 1,5% de faturamento, vezes o múltiplo que a gente identificou lá, preço sobre lucro de 20. Então a gente tem 30 milhões de valuation da startup. Beleza? Contando como o último ano, que é o ano de saída, que é o ano onde alguém vai colocar a grana na tua startup para poder comprar de você e você vai ganhar um retorno. Só que esse é o valor hoje da startup? Não, porque você está contando como se fosse o valor lá no último ano. Quanto que é o valor hoje da startup que você teria que valorar? É menos o valor que você colocou inicial, que foi o valor pretendido de 1 milhão. Então, se você valorou por 30 milhões 5 anos à frente, você não pode deixar de esquecer de subtrair 1 milhão que você tem pretendido hoje, que a empresa tem pretendido hoje, então a empresa vale 29 milhões. É uma metodologia que ela é bastante utilizada, metodologia de Venture Capital. São para empresas que já têm um pouco mais de tempo no mercado, que não são empresas que vão buscar capital semente no início da operação. Lembrando que no início do conteúdo, a gente falou que inicialmente o capital vinha do bolso do empreendedor, ou vinha de algum tipo de parente, amigo, família, love money. Depois ele partia para um segundo estágio ali para o investidor anjo, depois para o venture capital, depois para um processo de private equity e depois para um processo de abertura de capital. Quando você vai fazer a sua valoração para o venture capital, normalmente é utilizada essa metodologia aqui. Beleza, pessoal? Conteúdozinho bem bacana e bem importante, porque você tem que chegar a um momento onde você operacionalizou a empresa toda e ela tem que valer alguma coisa e o quanto vale a sua empresa. Então a gente está trazendo aqui esse conteúdo, não se limita a isso, tem muita bibliografia falando sobre isso. Eu particularmente sou um cara que me debruço muito sobre como tirar uma valoração de uma empresa. Eu estou tentando me especializar nisso de tanta necessidade que o mercado pede disso e tão complexo que é o tema. Mas espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado, que vocês consigam utilizar qualquer uma dessas metodologias aqui para valorar a sua empresa. Espero vocês no próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau, tchau.